Você já percebeu que, quanto mais tenta agradar, mais esgota sua energia e menos é valorizado? Parece contraditório, não é? A verdade é que agradar todo mundo é uma armadilha silenciosa que rouba seu tempo, sua paz e até seu respeito próprio. Neste vídeo, você vai descobrir o preço invisível que ninguém fala, mas que afeta sua vida todos os dias, e como o estoicismo pode te mostrar um caminho diferente. Imagine que cada sim que você diz por medo de desagradar é um pedaço da sua autenticidade indo embora. O que antes parecia virtude, na verdade é um custo que corrói lentamente sua autoestima e seu domínio próprio. Mas existe uma saída, e ela não envolve se tornar frio ou distante, envolve aprender a se colocar em primeiro lugar de forma consciente. Você vai aprender a identificar os sinais de que está se anulando, entender por que faz isso e descobrir como agir sem medo, sem culpa e sem perder conexões importantes. Vamos mergulhar juntos em conceitos poderosos, exemplos práticos e ideias que podem transformar sua relação com você mesmo e com os outros. E eu quero que você participe. Já pense em uma situação recente em que sentiu que se anulou para agradar alguém. Depois, comente abaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a acordarem para esse mesmo desafio. Aproveite também para deixar o like e se inscrever no canal, porque conteúdo como esse será cada vez mais frequente. Agora, vamos descobrir como parar de se apagar e começar a viver com mais presença, respeito e autenticidade. Prepare-se, porque a transformação começa aqui. Você acorda já com a sensação estranha de estar em débito com o mundo. Antes mesmo de começar o dia, sua mente revisa promessas que não queria ter feito, favores que aceitou por impulso e conversas em que engoliu o que sentia. É um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. O estoicismo chamaria isso de desalinhamento interno, quando a vida começa a ser vivida mais para agradar do que para ser verdadeira. E sem perceber, o autoconhecimento vai ficando para depois. Ao longo do dia, você diz sim por medo de magoar, evita conflitos para manter a paz e se adapta demais para não ser rejeitado. Parece maturidade, parece educação, parece bondade, mas existe um peso escondido nisso tudo, um desgaste silencioso que ninguém vê. Os estoicos já alertavam que toda escolha contra a própria essência cobra juros emocionais, e eles sempre chegam quando você está sozinho. Você tenta ser compreensivo, flexível, disponível, mas começa a sentir que algo está errado. A sensação é de estar sempre cedendo, sempre abrindo mão, sempre se ajustando. Não sobra espaço para o que você realmente quer, pensa ou sente. O domínio próprio vai sendo trocado pela necessidade de aceitação, e esse tipo de troca nunca termina em paz. Em algum momento, essa frase surge como um soco de lucidez. Você não está cansado porque faz demais. Você está cansado porque se anula. Não é excesso de tarefas, é falta de limites. Não é falta de energia, é energia mal direcionada. Quando você se coloca sempre por último, o corpo aguenta, mas a mente cobra, e cobra caro. A verdade é que agradar todo mundo parece virtude, mas esconde um custo que quase ninguém fala. Um preço que não aparece no espelho, nem no bolso, mas pesa por dentro. E enquanto você tenta ser tudo para todos, algo essencial começa a se perder no caminho. A pergunta que fica no ar é simples, mas desconfortável. O que exatamente você está pagando para ser aceito? Você pode até achar que o custo de agradar todo mundo está nas horas extras, nos favores acumulados ou na agenda sempre cheia, mas o preço real não aparece fora, ele se instala por dentro. Aos poucos, você começa a perder clareza sobre quem é e sobre o que realmente importa. O estoicismo ensina que quando o centro da vida sai do caráter e vai para a aprovação, algo essencial se rompe. E sem autoconhecimento, essa perda passa despercebida. Quanto mais você se adapta, mais sua identidade fica diluída. Suas opiniões vão ficando suaves demais, seus desejos adiados, suas decisões sempre condicionadas ao olhar do outro. Você até continua presente, mas já não se sente inteiro. Os estoicos chamariam isso de afastamento da própria dignidade.
aquele ponto interno que sustenta a postura e a firmeza diante da vida. Sem ele, tudo vira negociação. Existe ainda um efeito silencioso e cruel. Quem agrada demais raramente é valorizado. Em vez de reconhecimento, surge a conveniência. As pessoas se acostumam com sua disponibilidade e passam a exigir o que antes pediam. Você começa a sentir um ressentimento difícil de explicar, uma raiva contida que cresce justamente porque você nunca se posiciona. O domínio próprio enfraquece quando a vontade alheia sempre fala mais alto. Você percebe que está sendo usado, mas não sabe exatamente quando isso começou. Não houve um grande abuso, apenas pequenas concessões repetidas. Um tudo bem aqui, um silêncio ali, uma concordância forçada a colar. O problema é que cada vez que você se cala para manter a harmonia, ensina o outro que seus limites são negociáveis, e isso tem um efeito acumulativo. O clique acontece quando você entende que o preço não é externo, é interno. Você não perde apenas tempo ou energia, perde respeito por si mesmo. E quando o autorrespeito enfraquece, nada ao redor compensa. A partir daí, surge uma inquietação inevitável. Em que momento agradar deixou de ser escolha e virou obrigação? Você não age assim por fraqueza, nem por falta de inteligência emocional. Na maioria das vezes, isso nasce de um medo antigo, o medo de ser rejeitado. Em algum ponto da vida, você aprendeu que ser aceito era mais seguro do que ser autêntico. O estoicismo ajuda a enxergar que muitos comportamentos adultos são tentativas infantis de proteção. Sem autoconhecimento, esse padrão se repete no automático. Existe também uma necessidade silenciosa de aprovação, como se o valor pessoal dependesse do sorriso, do elogio ou do "tá tudo bem" do outro. Você começa a confundir ser querido com ser necessário. E quanto mais necessário você se torna, mais difícil parece dizer não. Os históricos alertavam que quem entrega o próprio valor nas mãos alheias vive emocionalmente refém delas. Outro ponto delicado é a confusão entre bondade e submissão. Você acredita que ser bom é ceder, suportar, engolir, mas bondade sem limite vira abandono de si mesmo. O domínio próprio não é dureza, é clareza. Quando você não sabe onde termina o respeito e começa o sacrifício excessivo, acaba sempre escolhendo perder. Há uma frase que expõe essa raiz com brutal honestidade. Quando você precisa ser aceito por todos, você se abandona primeiro. Ela dói porque revela uma troca injusta. Você abre mão da própria voz para garantir pertencimento. Só que pertencimento comprado com silêncio nunca preenche. O problema não é querer paz, é buscar paz às custas da própria verdade. E enquanto você tenta evitar desconfortos externos, cria um conflito interno constante. A pergunta que começa a surgir é inevitável. E se a verdadeira liberdade não estivesse em agradar, mas em sustentar quem você é, mesmo sob desaprovação? Para os estoicos, agradar nunca foi um objetivo de vida. Sêneca dizia, em essência, que viver buscando aplauso é colocar a própria paz nas mãos de quem não controla você. Para essa filosofia, a virtude vem antes da aprovação e o caráter vale mais do que qualquer opinião externa. O estoicismo não ensina isolamento, ensina independência emocional, e isso exige autoconhecimento profundo. Epicteto reforçava uma ideia simples e desconcertante. Se algo não está sob seu controle, não pode definir sua felicidade. A opinião dos outros entra exatamente aí. Quando você vive para agradar, passa a obedecer a forças externas, como se fossem leis invisíveis. Para os estoicos, isso é uma forma elegante de escravidão. O domínio próprio começa quando você para de negociar seus princípios por conforto social. Marco Aurélio lembrava em suas reflexões que as pessoas sempre terão julgamentos, gostem ou não de você. Então, por que viver em função disso? Quando você molda seu comportamento para evitar críticas, perde firmeza interna. E sem firmeza, a vida vira reação, nunca escolha.
O pensamento estoico convida você a agir conforme o que é justo, não conforme o que é popular. Ser virtuoso na visão estoica não é ser agradável, é ser coerente. É dizer a verdade com respeito, manter limites claros e aceitar que nem todos vão gostar disso. E tudo bem, a tranquilidade não nasce da aceitação geral, nasce da consciência limpa. Quando você age alinhado ao que considera correto, o barulho externo perde força. A grande virada acontece quando você percebe que agradar é viver para fora, enquanto a dignidade pessoal vive por dentro. Os estoicos não buscavam rejeição, mas também não fugiam dela. Eles sabiam que pagar o preço da autenticidade é menos doloroso do que pagar o preço da autoanulação. E isso levanta uma questão inevitável. Se a opinião alheia não está sob seu controle, por que ela ainda governa suas decisões? As pessoas não respeitam o excesso de disponibilidade. Respeitam limites claros. Quando você se molda o tempo todo, sua presença perde peso, sua palavra perde valor. O estoicismo ensina que dignidade não se pede, se sustenta. E isso nasce do domínio próprio. Quanto mais você se adapta, menos os outros sentem necessidade de se adaptar a você. Suas vontades viram detalhe, suas opiniões passam despercebidas. Você começa a ser visto como alguém sempre ok, sempre compreensivo, sempre disponível. Parece positivo, mas é aí que mora o perigo. Os estoicos já alertavam que quem não se posiciona acaba sendo empurrado. Existe uma frase que resume isso com precisão desconfortável. Quem não impõe limites, ensina os outros a ultrapassá-los. Toda vez que você aceita algo que te incomoda, comunica silenciosamente que aquilo é permitido. E as pessoas aprendem rápido. Não por maldade, mas por conveniência. O autoconhecimento permite perceber quando você mesmo está abrindo mão do respeito que espera receber. Você sente que está presente, mas não é levado em conta. Fala, mas não é ouvido. Ajuda, mas não é lembrado. Esse é o preço de se apagar para caber. O problema nunca foi falta de valor, foi excesso de concessão. O respeito natural surge quando existe firmeza, não quando existe medo de desagradar. A partir daí, algo começa a incomodar mais forte, a sensação de invisibilidade. Você percebe que, ao tentar ser tudo para todos, deixou de ser alguém para si mesmo. E essa constatação abre um desconforto inevitável. Se os outros não sentem sua ausência, será que você está realmente presente na própria vida? Você começa a perceber pequenos sinais que antes passavam despercebidos. Aquela culpa silenciosa toda vez que prioriza a si mesmo, a raiva contida que surge sem motivo aparente, o cansaço que não passa mesmo dormindo. São alertas sutis do seu corpo e da sua mente, dizendo que algo está desequilibrado. O autoconhecimento ajuda a reconhecer esses sinais antes que virem um padrão destrutivo. Outro sinal é a sensação constante de estar sendo explorado. Você se esforça, ajuda, concorda, e no fim parece que tudo é esperado, nada é valorizado. O estoicismo ensina que seu valor não precisa ser provado em cada gesto. O problema é que quando você se molda para agradar, outros aprendem que podem ultrapassar seus limites sem consequência. O medo de desagradar também deixa marcas profundas. Cada decisão simples se torna um dilema, cada opinião um risco de confronto. Você começa a evitar situações, pessoas ou até projetos que poderiam ser bons, apenas para não gerar desconforto. O domínio próprio é colocado à prova, porque a escolha deixa de ser sobre você e passa a depender da reação alheia. O cansaço emocional é um alerta constante. Você percebe que sua energia some mesmo sem esforço físico. A mente se sente drenada e a sensação de peso no peito surge sem aviso. Essa fadiga invisível é o preço de viver para os outros, enquanto você se esquece de si. Os estoicos chamariam isso de desalinhamento interno, um sinal claro de que algo precisa mudar. E então vem um momento de reflexão inevitável.
Sou eu quem está me desgastando ou são as expectativas que aceitei carregar? Reconhecer esses sinais é o primeiro passo para retomar controle, recuperar sua presença e começar a viver com mais autenticidade. E isso naturalmente nos leva a entender o que está e o que não está sob seu controle. Você precisa entender uma regra simples, mas poderosa. Nem tudo depende de você. Você controla suas escolhas, seus limites, suas atitudes e seu caráter. O resto, opiniões alheias, julgamentos, aprovação ou rejeição, está fora do seu alcance. O estoicismo ensina que focar no que está sob seu controle é o caminho para a tranquilidade e o domínio próprio. Quando você se dá conta disso, percebe que tentar agradar todos é uma batalha perdida. Cada sim forçado ou tentativa de acalmar alguém que não respeita seus limites é energia desperdiçada. O verdadeiro poder está em ser consistente consigo mesmo. O autoconhecimento permite enxergar onde começa a sua responsabilidade e onde termina a dos outros. Ser rejeitado por ser verdadeiro é melhor do que ser aceito por ser falso. Essa frase poderia ser um mantra diário. Cada vez que você abre mão de sua autenticidade, paga um preço invisível. Cada vez que você mantém seus limites, mesmo que desagrade, reforça sua presença e sua força interna. Os estoicos chamariam isso de alinhamento com a virtude. Você percebe que agradar não é sinônimo de bondade, nem ser firme é sinônimo de frieza. A liberdade emocional nasce do reconhecimento do que depende de você e do que não depende. Escolher agir com coerência e não com medo é um passo essencial para recuperar respeito, paz e energia. E quando você internaliza essa distinção, surge uma pergunta prática: como começar a parar de agradar sem se tornar alguém frio ou distante? Essa é a porta de entrada para aprender a dizer não, proteger sua energia e se reconectar com sua própria vida. É possível dizer não com firmeza e respeito, sem ferir ou criar conflito. O estoicismo ensina que limites claros protegem sua integridade e fortalecem o domínio próprio, enquanto não defini-los só gera desgaste e invisibilidade. Parar de se explicar demais é outro passo crucial. Você percebe que não precisa justificar cada decisão ou cada escolha que fizer. Pessoas que se entendem e respeitam não exigem desculpas constantes. O autoconhecimento ajuda a discernir quando um esclarecimento é necessário e quando é apenas um hábito de agradar. Escolher onde gastar sua energia se torna um ato consciente. Nem todo pedido merece sua atenção, nem todo conflito merece sua presença. Você aprende a priorizar o que realmente importa, sem culpa. Os estoicos valorizavam a ação direcionada e a clareza de propósito, não o esforço desperdiçado em agradar. Ser coerente é a chave. Limites não significam agressividade, mas integridade. Você mantém sua bondade, mas sem abrir mão do respeito próprio. E, surpreendentemente, quem realmente importa se aproxima, enquanto abusos se afastam naturalmente. E quando você percebe que proteger sua energia não afasta as pessoas certas, a vida muda de ritmo. Você deixa de ser refém da aprovação e passa a viver alinhado com seus valores, abrindo caminho para a transformação que veremos no próximo passo, a recompensa de se respeitar de verdade. A paz mental que parecia distante agora aparece com mais frequência. Cada escolha feita com coerência e respeito próprio gera um alívio silencioso. O estoicismo mostra que a verdadeira liberdade não está em agradar, mas em viver alinhado aos seus princípios, reforçando o autoconhecimento e o domínio próprio. Relações se tornam mais honestas. As pessoas começam a se aproximar por afinidade real, não por conveniência ou hábito. Você percebe que, ao se respeitar, passa a ser naturalmente valorizado. Sua presença ganha peso, sua palavra tem força, e a reciprocidade se estabelece sem esforço. É o equilíbrio que os estoicos chamariam de viver de acordo com a virtude. A autoestima se solidifica. O respeito que você tinha dificuldade de receber antes, agora vem de dentro. Não depende de aplausos, aprovação ou validação externa.
Cada passo em direção à autenticidade reforça o domínio próprio e a confiança em si mesmo. Você percebe que agradar menos pode, paradoxalmente, trazer mais conexão genuína. A vida se torna mais leve. O cansaço emocional diminui porque você não está mais carregando o peso de expectativas alheias. Cada não consciente e cada limite imposto é um ganho invisível de energia e liberdade. O autoconhecimento transforma a relação consigo mesmo, tornando cada ação mais intencional e menos impulsionada pelo medo de desaprovação. E quando você se respeita, uma frase simples ressoa com clareza: quando você se respeita, o mundo se ajusta. É o ponto de chegada que se revela no cotidiano, mostrando que a transformação não é um evento, mas um processo contínuo. E a pergunta que fica no ar naturalmente nos leva ao fechamento. Como aplicar tudo isso de forma prática e engajar sua vida e seus relacionamentos? Cada insight sobre limites, coerência e autenticidade é um convite para agir, não apenas refletir. O estoicismo reforça que o verdadeiro poder nasce do domínio próprio e do autoconhecimento, não da aprovação alheia. Pense nas situações do seu dia a dia. Onde você se anula para caber? Onde deixa de dizer o que pensa? E, mais importante, como seria agir com firmeza e respeito, sem perder a conexão com quem importa? Essas reflexões transformam percepção em ação. A recompensa é imediata, menos desgaste emocional e relações mais genuínas. Agora, quero que você se faça uma pergunta direta. Em qual situação eu mais sinto que preciso me impor hoje? Reconhecer o momento de agir é o primeiro passo para retomar o controle. Cada resposta que surgir é uma oportunidade de aplicar o estoicismo e fortalecer sua presença autêntica no mundo. Se identificou com algum ponto, comente abaixo a situação em que você mais sente que se anula para agradar. Curta este vídeo se percebeu o valor de colocar limites e inscreva-se no canal para continuar aprendendo como alinhar ação, caráter e paz interna. O conhecimento só vale quando se transforma em prática. E, claro, fique ligado para o próximo vídeo, onde aprofundaremos ainda mais como viver sem se apagar e fortalecer sua autonomia emocional. Sua jornada de transformação está apenas começando. Agora que você entende o impacto de agradar demais, é hora de transformar esse conhecimento em ação. Cada não consciente, cada limite imposto e cada decisão alinhada aos seus valores fortalece seu autoconhecimento e seu domínio próprio. Não se trata de se tornar frio, mas de viver com coerência e presença, sem se apagar para caber na expectativa dos outros. Reflita. Em quais situações você se sente mais inclinado a se anular para agradar? Que escolhas pequenas poderia mudar hoje para recuperar sua energia e sua autenticidade? O estoicismo nos ensina que controlar o que depende de nós é libertador e que a aprovação alheia nunca pode governar nossas decisões. A transformação não é instantânea, mas cada passo consciente já é uma vitória. Relacionamentos mais honestos, respeito natural e autoestima sólida começam a surgir quando você deixa de viver para agradar e passa a viver para ser verdadeiro. Sua presença se torna mais impactante, suas palavras mais valiosas. Agora quero ouvir você. Qual é a primeira mudança que você vai fazer para parar de se anular? Comente abaixo e compartilhe sua experiência. Curta este vídeo se sentiu que precisa aplicar esses limites e inscreva-se no canal para continuar aprendendo como viver com autenticidade e força interior. Lembre-se, quem se respeita transforma o mundo ao redor. E a jornada de se colocar em primeiro lugar com equilíbrio só está começando.